Chega mais família Alviverde, vamos reagir aqui agora com Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão falando tudo sobre o lance polêmico envolvendo a arbitragem do jogo do Palmeiras contra Cerro Porteño, 1-1 no Bank Park. Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, segundo jornalistas e comentaristas. Os créditos na descrição para Jogo Aberto Band Esporte. Convido você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada sobre o Verdão. Dito isso, vamos para o vídeo. Aproveitar esse espaço para dizer pro Edu Dracena parar de me ligar, porque ele tá desesperado. Eu não vou liberar o Everton. O Everton tá no Grêmio. Tá lá, tá bem, tá jogando bem. Podia ter ficado no Palmeiras? Podia, porque tem lenha pra queimar ainda. Goleiraço. Mas tá no Grêmio. Não vai voltar pro Palmeiras, tá, Edu? Fica tranquilo. Verdade, tem história. E você, Cicinho, qual é o recado pra todo mundo? Pulou o Ulisses. Ulisses! Opa! Boa tarde, meninos. Vocês não podem fazer isso, não. É que ontem me sacanearam que o São Paulo, eu não tava comemorando o empate do São Paulo. Por que você não comemora o empate do... Viu como que é ruim? Eu não comemoro empate. Pois é, time grande. Eu comemorei o empate do Inter com o Palmeiras no final de semana. Bom almoço a todos. E eu aprendi uma palavra com a Renata. Auspiciosa. Auspiciosa. Ai, que linda essa palavra. Ontem não foi uma noite dessa. É quando é interessante, quando é atrativa. Não foi uma noite dessa. Não foi auspicioso ontem, não. O que é celery? Infelizmente não foi. Celery, tem que chamar o Ulisses, né? Céu estrelado. Bom, é o seguinte, Celery é o jeito que eu vou chamar o Everton. Everton! Buenas! O Galo surpreendeu o Cruzeiro médio. Chechelento ontem no Mineirão. Foi um bom jogo. Mas o empate foi chechelento, não foi bom. Mas Achei jogo bom. tá tudo aberto pra decisão lá no Rio de Janeiro, hein? Quem viver, verá. Everton, discordar de você é um pecado, é quase um crime. Mas eu não achei um jogo humoroso, pelo contrário, as duas equipes não se esconderam, batalharam pelo resultado, tiveram oportunidades. Eu achei um jogo laica, viu, Edu Dracena? Mas quero falar do Palmeiras, Edu. Antes do Edu, Abel Ferreira e Carlos Miguel. Ai, que é isso aí? Não foi dia em que o ketchup saiu, mas vamos trabalhar e ele vai sair na hora certa. Esta competição, eu digo, calma aos meus jogadores, calma a nossa torcida. Ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. Uma palavrinha. Voltou. E aí, Capela? E aí, Edu? Quem quer começar a falar? Só uma coisa. Eu lembrei do goleiro Everson, lembra? Que a gente não perde. Chega na final, a gente não perde. Na final, a gente não perde. Isso não costuma dar certo. Mas o cara deve estar ali, cabeça quente, falhou. Gente, é notório, ele sabe. E não é que foi a primeira vez. Contra o Galo, há poucos dias, teve uma falha capital. E aí pesa. Só que tem esse jogo de volta, tem mais uma chance para poder refazer as coisas, Edu. Renata, mas eu, nesse momento, se fosse o Carlos Miguel, eu chamaria a responsabilidade. Eu chamaria, eu falhei, a responsabilidade é minha, poderia ter pego essa bola, pela qualidade que eu tenho, o jogador que eu sou, essa bola eu não poderia ter tomado o gol. Então, acho que eu poderia ter falado assim. Agora, ele tomou aquela atitude. Agora, por outro lado também, o Palmeiras tem que aprender a jogar daqueles adversários que vêm marcar. E o marcou muito bem, principalmente homem a homem. Como o Capelano gosta de falar, né? Mano a mano. É outra coisa que ele fala, nem lembro. Deixa pra lá, Edu. Mas, assim, o Palmeiras criou e tem que ter tranquilidade pra finalizar. Infelizmente, o Arias teve uma chance claríssima ali dentro da pequena área, coisa que ele não costuma perder, acabou perdendo. São tipos de lances que pode, de repente, complicar uma classificação pra próxima fase. Ué? Capelanes, você foi citado, lembrado. Eu fui citado. Eu acho curioso o seguinte, vocês sabem que meu time de infância era o Palmeiras. Não sei, mas tudo bem, tô sabendo agora. Né? Meu pai, palmeirense e tal, mas não praticante, então acabou, né, aconteceu. Palmeirense não praticante? Meu pai é um palmeirense não praticante. Mais ou menos isso. Então eu tenho um pezinho lá na Barra Funda, entendeu? Com a rapaziada. Você tem uma unha no máximo. No máximo uma cutícula. O meu ponto de vista é o seguinte, eu adoro chegar no programa, e aqui está um palmeirense, né? Chegar nesse programa e ver aquela carinha de tacho ali, ó. Aquela carinha de tacho. Carinha de tacho. Porque vem numa empate. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente... Pra mim, gente, atenção, eu não gosto de avacalhar a palavra vergonha. Peraí, vamos molhar o bico. Eu não gosto de avacalhar a palavra vergonha.
Tá? Então não vamos usar o termo uma vergonha empatar com o Cerro Porteño, sobretudo porque o Cerro fez melhor campanha que o Palmeiras no mesmo grupo. E jogou mais. E jogou mais. Só que o Palmeiras, com o orçamento que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que vocês pagam um pau gigantesco, que é o maior de todos, mas nunca recebeu uma proposta de um time gigante do futebol europeu. Nada. Ele deveria fazer minimamente a carreira só no Palmeiras. Não, ele recebeu, mas não aceitou. Não, ele assinou contrato com um gigante. Pois é, ele não foi, aí o Palmeiras pagou, pois é. Então, agora falando sério, o Palmeiras deveria estar jogando muito melhor do que está. Mas quem está jogando pragmatismo, bem? Me fala. Não, quem deveria estar jogando bem é um time que tem investimento. Time brasileiro que está jogando bem. Você é o primeiro a falar que não tem que relacionar outros times pelo patamar que o Palmeiras está. Sim. E agora você fala de sorte pegar você quer comparar. Quer dizer, a comparação só serve quando você está por baixo. É quando você quer. Quando você falou que era sorte ter pego o Cerro. Emiliano Martínez, ninguém você sabe falou que era sorte ter pego o Cerro. O Palmeiras tem sorte. Eu falei, mas o Palmeiras tem sorte mesmo. Pegar o Cerro. Você quer me falar que o Cerro Porteño é um bom time? Não é bom time, claro que é um time ruim do caramba, pelo amor de Deus. Atlético, inclusive o Cerro Porteño é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história da Libertadores e mais bateu. O Abel Ferreira Mas não é um time ruim, Capela. Ferrete, fim de carreira. Não, eu quero Verrete no Inter. História não joga, Capelanes. Então, pessoal, Emiliano Martínez, até agora me responda você, palmeirense. Ele é zagueiro, ele é lateral, ele é ponta, ele é volante, ele é o quê? Aí é que tá, Capela, você chegou num ponto interessante, porque é nítido, Chico Garcia, que não temos uma definição da equipe titular do Palmeiras e tem um outro problema. Quando você joga num esquema tático há muito tempo e muda o esquema, às vezes os jogadores precisam de adaptação, especialmente o Emiliano Martínez, que não é zagueiro, mas está sendo utilizado como tal. Eu confesso que eu tô tentando entender o Abel, assim, porque a gente já conhece ele há muitos anos e ele é um cara que já reinventou o time do Palmeiras muitas vezes com as contratações, mas eu não esperava que em agosto ele ainda estivesse fazendo experimentos, ele ainda estivesse mexendo tanto no time, ele ainda estivesse abrindo mão de um jogador que estava bem, como era o Maurício, para apostar num outro sistema, ainda mais contra um adversário que naturalmente viria fechado e não tem a necessidade de você colocar mais um jogador ali, especialmente o Emiliano Martínez. Será que vão vender o Maurício? Eu não estou entendendo. Tem que ter alguma explicação. O Abel tá perdido. Fala, Chico. Mas é que assim, o Abel tá perdido. A gente conhece ele, Capelanes. Eu me recuso a acreditar. Olha a alegria do Capelanes. Na final da Libertadores, ele não teve um plano contra o Flamengo, Palmeiras um chute no gol. Palmeiras empatou a alegria dele aqui. Agora ninguém presta mais. Porque foi no apito também, se você não falou. Essa falta de criatividade ofensiva também tá me incomodando. E aí tem a ver com o jogador, mas coletivamente é um time que poderia estar rendendo mais. Eu acho que a crítica é válida, não tem que mandar embora o Abel. Ele só tem que fazer talvez uma autocrítica, porque não é a primeira vez. O Palmeiras, ninguém tá jogando. Então você tá com a torcida do Palmeiras, tá não, cobrando. Não, cobrando sim, eu acho que sim, porque a exigência do Palmeiras é alta. Vocês imaginem o Palmeiras cair nas oitavas de final da Libertadores. Faz o quê? E se cair? Não tem que mandar embora. Não tem que mandar embora. Claro que não. Quer dizer, o Grêmio caiu. Aí você pediu a cabeça do Luiz Castro. Você quer comparar a exigência, expectativa, investimento, não tem comparação. O Palmeiras também só empatou porque foi no apito. Isso não faz. Mas quando fez o gol, tinha um jogador a menos em campo e abriu o placar, Não era pra ser expulso o cara do Cerro Porteño, mas 0x0 foi pênalti do Carlos Miguel. E do Cerro Porteño não é pra ser expulso? Quem? O cara do Cerro, lateral direito? Imagina. Daqui a pouco a gente vai passar todos os lances polêmicos. Todos. Respira. Cicinho! O clima tá quente. Engraçado esse tal de empate. Para uns é ótimo, para outros, péssimo. Exatamente. Se tratando do Palmeiras, Renato, a hora que tava 1-0 pro Palmeiras, eu falei, se terminar o jogo hoje, eu já dou 100% garantida a classificação do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras está jogando como uma escola que nós conhecemos da Copa do Mundo, principalmente, Paraguai, que os caras defendem e se perder de 1-0 para eles está de bom tamanho. E o Palmeiras levando uma vantagem lá, esse time, quando ele sai para atacar o Palmeiras, eles deixam brecha. Então o Palmeiras iria se dar melhor. Agora com o empate, para eles levarem para os pênaltis lá, tá de bom tamanho. Porque, assim, o Palmeiras é melhor time do que eles. Então, só que eles já ganharam do Palmeiras nessa Libertadores. Então, aliás, eles não perderam pro Palmeiras nessa Libertadores. Tudo bem, mas eu ainda acho o Palmeiras favorito. A questão é, o Palmeiras, em jogos assim, falta um camisa 10. O Palmeiras tinha o Rafael Veiga que fazia diferente. Quem que arma o jogo no Palmeiras? Maurício. Mas o Maurício tá fora. Mas ele não é um armador nato. Ele nem estava sendo armador. Por que ele está fora?
Alguém me responde, por que que o Maurício jogar de lateral? Porque o treinador está perdido. Ele vai Você jogar tem de lateral no lugar do um cara Emiliano? bom de bola, você não tem como armar. Em lugar O de time quem? tá Mas retrancado. precisava Pô, jogar com... Ontem a gente discutiu isso aqui, até no campinho. Precisava de 3 zagueiros Não, ontem? Mas aí o Emiliano tá jogando como lateral, campeão. Você tá se contradizendo. Ele faz a saída. lateral. Ele faz a vai saída. colocar O Piquerez ainda não voltou àquela forma, não voltou aquele futebol tão envolvente de antes da lesão. O Martínez não tá de lateral. Ele não fez nenhuma não, jogada ele faz de a linha de saída fundo. pelo lado, é Ele só o não que ele fez faz. nenhuma jogada de linha de fundo. Mas E, você ó, quer que o Piquerez Maurício também. aí- Você tá criticando aqui que o Palmeiras tem que aprender a jogar com um time retraído. Ora, você tá com um time retraído, pra que 3 zagueiros? Põe o Maurício e tira o Martínez. Não, mas eu acho E que aí, o quem vai Ala fazer hoje não é lateral? o Alan. O Ala é o Alan. E tirou o Alan. No melhor momento do Alan no jogo. O Abel Quando você tem 3 zagueiros, você precisa de alas. Ontem era bola no Alan pra ver o que acontece. pra ver o E outra, na hora que ele E não tira o Emiliano aconteceu. Martínez, que teve dificuldade. E ele colocou o Arthur do outro lado. Quando ele tirou o Emiliano, ele teve dificuldade. Não, tudo bem que alguém ali, mas precisa ser o Emiliano? Então não tem lateral. Cadê o Giai? O gesto O É, mas a torcida, o Giai, a torcida também... Então, Apesar que o Giai não tava na seleção da Argentina. Mas ainda estamos falando do Palmeiras mesmo? Pois é. Ô, Everton, gostam. Everton Guimarães, o que aconteceu com o Palmeiras, além da expulsão do Andréas Pereira, mas mesmo assim o Verdão saiu na frente no placar e depois concedeu o empate ao Cerro. Outra vez o Cerro, aquela pedra na chuteira. Outra vez, Renata, mas aí todo ano é a mesma coisa, né? Começa mata-mata, aí toma uma pancada no jogo de ida, aí fica aí uma semana, fora Abel, fora Abel, fora Abel, aí no jogo de volta consegue alguma coisa, aí volta, todo mundo fica Abel, fica Abel, fica Abel. Renata, eu acho que todo mundo já percebeu que o Palmeiras, pelo elenco que tem, precisa jogar mais. Pelo elenco que tem, pelos reforços que tem, o Palmeiras precisa ter um padrão diferente. Aliás, não é um padrão diferente. O Palmeiras precisa jogar diferente. Se o adversário vem mais fechado, tem qualidade técnica para furar bloqueio. Se o adversário dá espaço, tem força para contra-atacar. No caso do Palmeiras, jogando com um adversário que ataca o Palmeiras ou que marca no campo de defesa, tá com dificuldade para fazer. Agora, o que a gente precisa entender as ideias do Abel sumiram, desapareceram, ele não consegue mais? Não acredito nisso. Não acredito. O Abel desaprendeu? Não acredito. O Abel perdeu o grupo? Não acredito. Agora, ele precisa ser cobrado, sim. Ele precisa ser cobrado porque a direção entrega a ele, Abel, tudo que ele pede, ou quase tudo. Então, com o elenco que tem, necessariamente precisa jogar mais. Mas o resultado de ontem, para mim, continua deixando, aliás, aí e aqui em Belo Horizonte, eu acho que está tudo aberto para o jogo da semana que vem. Eu não deixaria, porque é o seguinte, Renata, o Cerro também não tem vantagem para a semana que vem. Ah, não, por Cerro é muito tranquilo empatar de novo e levar para os pênaltis. Será? Será que é legal, por mais que o Carlos Miguel tenha sido muito questionado, será que é negócio para o Cerro levar para os pênaltis com o Carlos Miguel? Não sei se é. Mas eu acho que essa história de que o Abel tem um plano, ele sempre tem um plano há mais de 5 anos. E eu ainda acho que o Palmeiras volta com a classificação. E não é passar pano pro Palmeiras, pro Abel, não. É porque o Palmeiras é melhor, tem mais qualidade, e lá o Cerro vai ter que jogar o jogo. E aí é onde o Palmeiras pode se dar bem. E eu acho que o Abel deve mudar o time para a próxima semana. Não acho que vai ser burocrático como foi ontem, não. Ai, gente, eu não aguento esse povo aqui do Jogo Aberto. Ó. Família, Carlos Miguel mais uma vez entregando aí. Do Dracena rasgou o verbo, porque 1-1 não é para se comemorar, até porque o Verdão, mesmo com um jogador a menos, Flávio Lopes foi lá, sempre importante. Tem que deixar bem claro para Abel Ferreira que ele não deve ser banco de reservas. Mas diante dessa partida aí contra o Cerro, o Palmeiras vacilou dentro de casa na Nubank Park e agora vai precisar fazer o resultado fora de casa na próxima quarta-feira. Renata Fã, Cicinho, todos eles expressaram as opiniões que eles tinham sobre esse jogo e também sobre a arbitragem, sobre lances polêmicos e sobre a partida que o Palmeiras, mais uma vez, deixou de vencer em casa. Desde a Copa do Mundo, após a Copa do Mundo, o Palmeiras não consegue vencer em casa. Bom, uma grande maioria dos torcedores do Palmeiras estão pedindo a saída de Abel Ferreira. Mas tem que se pensar também. Vai tirar Abel Ferreira e vai colocar quem?
Zubeldia do Fluminense foi demitido hoje. Ele seria o nome ideal para assumir o Palmeiras? Será que Leila Pereira realmente vai demitir Abel Ferreira? Vamos aguardar esses episódios. Final de semana, Palmeiras vai enfrentar agora, pelo Brasileirão, tentar manter a distância ali contra o Flamengo. Convido a você, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada sobre o Verdão. Expresse bastante suas opiniões nos comentários. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Fui!